Nós daremos sequência na nossa série de mensagens a respeito de Jesus, o Cordeiro Pascal, e essa manhã nós falaremos a respeito do Cordeiro Pascal nos livros poéticos. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós leremos o Salmo de número 22. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 22. Obrigado, Sérgio. Um salmo de Davi. O primeiro salmo de uma trilogia de salmos que ele vai falar a respeito do Cordeiro, de Jesus. Nós leremos o primeiro salmo, então, dessa trilogia, tratando a figura do Cristo como o Cordeiro. E aí, então, por isso que nós usaremos esse texto para dar sequência à nossa série de mensagens que diz a respeito desse assunto. Salmo de número 22, ouça com atenção a palavra de Deus. O verso de número 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservastes, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água todos os meus ossos. Se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercaram, um bando de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das pessoas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos búfalos. Sim,
tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que temem, glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o viu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem, os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até que não pode preservar a própria vida, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor. A geração vindoura virão e anunciarão a justiça dele. O povo que há de nascer contarão o que foi ele quem o fez. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra. Palavra que é vida para nós, eficaz. Ela é boa, Senhor, para exortação. Ela é boa para conhecimento. Ela é boa, Senhor, para todas as coisas. As nossas vidas dependem da tua palavra. E nós a lemos agora, Senhor. Porém, o nosso intelecto é pequeno demais para entender a sua palavra, Senhor. Os seus oráculos, Senhor, são muito profundos para nós. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio, para usar as nossas vidas, Senhor, como instrumento, para que nós possamos aprender e ouvir a tua voz, porque nós queremos ouvir a tua voz. Certamente, se o Senhor falar conosco, a nossa vida será transformada e nós nunca mais, jamais seremos os mesmos. Por isso nós nos colocamos à disposição. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor amoleça o nosso coração e fala aos nossos ouvidos em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando, meus irmãos, conversando ao longo do tempo, do mês, porque nós estamos no mês da Quaresma. Logo mais nós comemoraremos a Páscoa, festa essa, meus irmãos, que foi destinada por Deus, foi mandada por Deus que nós festejemos, e muitas vezes nós deixamos passar essa festa, mas nós aqui estamos trazendo a nossa memória, aquecendo o nosso coração a respeito da Páscoa. E nós já aprendemos aqui um pouquinho mais a respeito do que é Páscoa. O que nós comemoramos na Páscoa. Qual foi a primeira Páscoa? Lá na saída do Egito, depois da última praga, que eles saíram daquele lugar. Lá foi comemorado a primeira Páscoa, o sangue do Cordeiro que foi aspergido no umbral das portas. Lá deu início a essa festividade e hoje nós a comemoramos pela passagem do povo no deserto e também pela passagem do tempo de escravidão. E nós já entendemos que para nós, meus irmãos, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E também o sangue aspergido na nossa porta que nos traz salvação é o sangue de Cristo Jesus. A figura do Cordeiro, meus irmãos, no Antigo Testamento, ela aponta diretamente para Cristo, diretamente para Jesus. Quando nós vemos a progressão da revelação,
nós podemos perceber que a palavra do Senhor, a revelação dele, ela é progressiva, nunca toda de uma vez só. Quando a gente volta lá no Jardim do Éden, a gente vê que existe o proto-evangelho, uma primeira revelação de Cristo Jesus, quando a palavra do Senhor nos diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E agora nós, com a revelação completa, com a revelação plena de Cristo Jesus a nós, que se fez homem, se fez um igual a nós, nós podemos entender que aquela revelação era uma revelação pequena no quesito informações, mas era uma revelação acerca de Cristo Jesus. Quando nós lemos esse salmo, meus irmãos, que é de Davi, nós entendemos que esse salmo, ele não está falando de si próprio. Pedro, no seu sermão, em Atos, vai dizer que Davi é um profeta. E esse daqui é um salmo profético, o que nós chamamos de salmo messiânico. Davi, ele usa a própria pessoa, ele usa a figura de si próprio para falar daquele que viria. E nós percebemos isso no decorrer do texto, porque as roupas de Davi, não há relatos que as roupas de Davi foram lançados sorte sobre elas. Não há relatos históricos, meus irmãos, que as mãos e os pés de Davi foi transpassado. E olhando agora para a obra de Cristo Jesus por completa, nós olhamos para esse texto e identificamos, desde os pais da igreja, desde os nossos patriarcas, nós conseguimos identificar que esse salmo, meus irmãos, não está falando de Davi, não está falando de um outro homem qualquer, mas esse salmo, ele está revelando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é impressionante, meus irmãos, perceber isso, porque quando nós vamos lá para o relato dos evangelistas, a respeito de como foi a crucificação de Cristo, nós podemos observar e perceber que essa profecia, que essa revelação, essa palavra de Deus, o Espírito Santo que capacitou o homem que escreveu essa porção do texto, ele fez com que essa profecia, ela se cumprisse literalmente, meus irmãos. Deus é aquele que conhece a história antes dela acontecer. Deus é aquele que faz a história. Deus é aquele que escreve a história. Portanto, Ele a revela, a desvela a quem Ele quiser. E isso é maravilhoso, meus irmãos, da gente perceber. Quando a gente olha no texto e vê um texto que há séculos antes do acontecimento, Deus, Ele já predisse exatamente do jeito que aconteceria. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso porque nos endossa a confiança de que Deus fez todas as coisas. Quando Ele diz assim, Deus disse, haja luz e houve luz, nós confiamos. Porque quando Ele disse que as suas mãos e os seus pés seriam traspassados, essa revelação foi cumprida em Cristo Jesus. E por isso nós podemos confiar em Deus. Quando Ele diz, eu fiz todas as coisas, eu sei de todos os seus dias, eu escrevi todos os seus dias quando nenhum deles houvesse, nós podemos confiar, porque todas as profecias de Deus, elas se cumpriram. E essa é a primeira informação que nós tiramos do texto. Nós vimos que Deus, Ele conhece a história, toda ela antes de acontecer. Entretanto, meus irmãos, nós estamos tentando olhar para o texto e encontrar informações sobre o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, que é Jesus, o Cristo. Nós já estudamos isso e nós já sabemos com confiança que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. No Velho Testamento, algumas simbologias e rituais eram necessárias para apontar de uma forma pequena ou de uma forma sombria aquilo que viria plenamente.
E a figura do Cordeiro está para nos apontar, para ser uma sombra do Cordeiro pleno, daquele que plenamente, que perfeitamente faria o sacrifício que então expiaria o pecado de todo o seu povo. Nós já entendemos isso. E quando nós lemos o texto, nós vimos de cara, logo no verso 1, as palavras que foram repetidas pelo próprio Cristo na cruz do Calvário. E o texto nos diz: Deus meu, por que me desamparastes? O Deus que é santo, o Deus que não conhece o pecado, o Deus que não pode ser mal, que é bom em sua essência, agora se sente desamparado pelo Deus Pai, por conta do meu e do seu pecado. O texto continua e diz: porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. A palavra da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Nos prova, meus irmãos, que Deus, Ele não está junto com o pecado. Que Deus, Ele não anda junto com uma vida pecaminosa. Que Deus, Ele não anda junto ou senta junto com uma vida de pecado e de transgressão. Tanto é que quando Jesus, Ele toma sobre si o nosso pecado, Ele se sente desamparado pelo Pai. Ele se sente desprezado pelo Pai. Ele se sente longe do Pai. Essa é uma das palavras da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Do mesmo jeito, meus irmãos, que o Cordeiro lá no Antigo Testamento, ele ia para o matadouro, ele tomava sobre si o pecado daquele que o ofertava, e sem ter a culpa de fato por aquele pecado, tomava sobre si as dores da morte. Assim fez Cristo Jesus. Morreu e sentiu o desprezo do Pai por conta do meu e do seu pecado. O texto continua, meus irmãos, e nos diz a respeito do esvaziamento de Cristo Jesus. Nós já oramos aqui, nós já falamos aqui a respeito do Deus que fez todas as coisas, que tem todo o poder, que tem toda a glória, que fez as coisas pelo falar, por intermédio da tua palavra, criou tudo o que nós vemos. Nós já falamos do seu poder, da sua santidade, nós já falamos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o dono de todas as coisas. Mas aqui no texto, meus irmãos, nós lemos Ele dizendo e se tendo como verme. O verso de número 6 diz: mas eu sou verme e não sou o ser humano. Olha os verbos, meus irmãos, que ele usa aqui no texto: afrontado, desprezado, zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça. Pensa, meus irmãos, que Cristo Jesus na cruz do Calvário, por conta do meu pecado e do seu pecado, sentiu o desprezo de Deus. Porque Ele decidiu ser o Cordeiro Pascal, porque Ele decidiu ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Afinal, o Batista disse isso quando viu: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Ele decidiu, meus irmãos, se oferecer na cruz do Calvário, morrer no madeiro por nós, Ele sentiu o desprezo de Deus e também sentiu o desprezo dos homens. Aquele que é todo poderoso, que faz todas as coisas por intermédio da sua palavra, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que é o dono do universo e de tudo que nele há, agora é feito como verme.
no meu e no seu lugar, porque quis carregar os nossos pecados, a culpa pelos nossos pecados. Aquele que era sobre todas as coisas, aquele que é sobre todas as coisas, aquele que sempre será sobre todas as coisas, agora aqui toma o lugar menor de todas as coisas e diz: eu sou um verme. As pessoas zombam de mim, faz careta e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Isso Cristo Jesus ouviu dos fariseus, dos mestres da lei, no caminho para a cruz. E ele não precisaria fazer isso, meus irmãos. Ele não tinha dolo nenhum. Nós lemos no texto da liturgia. Ele não tinha dolo nenhum. Ele não tinha culpa por nada. Ele não conheceu o pecado. Mas ainda assim, ele passou-se, ou ele esvaziou-se da sua santidade, ele esvaziou-se daquilo que ele é, para se passar como verme no meu e no seu lugar, para que o sangue dele estivesse no umbral da nossa porta, nos proporcionando também a salvação. Ele sentiu o abandono do Pai. O nosso Cordeiro Pascal também sentiu o abandono das pessoas. Ele se esvaziou. O texto, meus irmãos, no verso 12, diz a brutalidade que Cristo Jesus sofreu. A partir do verso 12, meus irmãos, até o verso 18, vai nos relatar, meus irmãos, o tamanho do sofrimento que o nosso Cordeiro Pascal sofreu no meu e no seu lugar, para que nós estivéssemos aqui sentados nesse banco hoje. O texto nos diz assim: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor. Olha só, meus irmãos, aqui nós encontramos mais uma palavra da cruz. Nós lemos o texto falando a respeito da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço. E se nós puxarmos na nossa memória, nós lembraremos que ele disse: eu sou a água viva. Aquele que bebe da minha água, aquele que bebe a água que eu dou, jamais terá sede. E olha o texto que nós lemos agora. Diz assim: secou-se o meu vigor, como um caco seco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Aquele, meus irmãos, que é água viva, que tira a nossa sede, ele pediu água na cruz do Calvário por mim e por você. O nosso Cordeiro Pascal disse: tenho sede. Essa é outra palavra da cruz. Aquele que é fonte de água viva, que jorra eternamente, diz: eu tenho sede. O nosso Cordeiro Pascal se esvaziou e sentiu sede, para que nós fôssemos inundados com a água da vida, com a água viva. Quem toma dessa água, da água que eu dou, jamais terá sede. Meus irmãos, isso é maravilhoso de perceber. O nosso Salvador, ele tomou sobre si o jugo do pecado, ele tomou sobre si o dolo do pecado, ele sentiu sede, ele sentiu dores, ele foi humilhado, ele foi tido como menos do que um ser humano, como verme, no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. O verso 19 diz: tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te e vem me socorrer. Ele pediu socorro, meus irmãos.
ele precisou de alguém que o socorresse. Enquanto nós temos a certeza, meus irmãos, dos livramentos que Deus pode oferecer para nós, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, pede socorro. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Isso, meus irmãos, é o sofrimento do Cordeiro. Esse sofrimento que era dado a um animal, lá no Antigo Testamento, como sombra, como apontamento daquele que viria e cumpriria esse sacrifício perfeitamente. Nós lemos aqui que Cristo padeceu por todas essas coisas. Cristo, meus irmãos, ele morreu no meu e no seu lugar, da mesma forma que o Cordeiro morria simbolicamente no lugar daquele pecador que o levava. Mas, meus irmãos, é lindo de perceber que a história do Cordeiro no Velho Testamento, ela terminava ali. O Cordeiro, ele morria. As partes do seu corpo ali era distribuído de uma forma cerimonial, o seu sangue era cozido, levado como um incenso, as suas vísceras, todas as partes do seu corpo tinham um trabalho, mas o Cordeiro morria ali. Ele ficava ali. Ali se ceifava-se a sua história. Entretanto, meus irmãos, o salmo em que lemos não para no versículo 21. O salmo que nós lemos, ele continua a falar do Cordeiro. Mas agora esse Cordeiro, ele não tem a sua vida ceifada e acabada a sua história naquele momento. Mas nós percebemos a exaltação de Cristo Jesus. No verso 22 diz: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louve o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem todos vocês, descendência de Jacó. Temam todos vocês, prosperidade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Meus irmãos, quando a gente vê de uma forma fria o texto e uma forma ligeira, a gente não consegue perceber aonde está o cumprimento disso daqui, porque Cristo Jesus, ele morreu. Ele foi sepultado. Cristo Jesus, ele perdeu a vida, e então a gente diz assim: como é que Deus Pai ouviu quando gritou por socorro? Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa que nós temos para pregar e para dividir uns com os outros: Cristo Jesus de fato morreu na cruz do Calvário. Cristo Jesus de fato, ele foi crucificado, morto e sepultado. Nós declaramos isso no credo dos apóstolos. Mas a história também não para por aí, meus irmãos. Deus deu a possibilidade dele ir na casa da morte e ganhar da morte e traspassar a morte. Ó morte, cadê o seu aguilhão? Esse é o texto que nós conhecemos. Jesus é o primeiro homem, o homem que inaugura a imortalidade, meus irmãos. E aí então nós podemos perceber o cumprimento da profecia, que diz que Deus, ele ouviu mais do que salvar Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque essa era uma história já definida, meus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso era um serviço concreto. Ele veio para fazer isso mesmo, para morrer no meu e no seu lugar. Mas ele venceu a morte. Ele ganhou da morte. Ele matou a morte. A morte não mais tem poder nem sobre a vida de Jesus e nem sobre a vida dos seus.
É lindo a gente perceber que Deus, ele ouviu sim a voz de Jesus quando estava aflito. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário era um plano eterno, mas Cristo Jesus matou a morte e inaugurou a imortalidade dos homens. É lindo a gente perceber isso. E é lindo também nós percebermos, meus irmãos, que mais do que um reino terreno, mais do que um reino local, um reino visível, no verso 28, nós lemos que o reino de Cristo Jesus é um reino que governa as nações. O texto, depois do 22, diz: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E olha, meus irmãos, a troca dos verbos. O que antes era afrontado, desprezado, zombam de mim, fazem careta e balançam a cabeça. Agora, meus irmãos, louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor. Na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que os temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aquele que os buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão diante dEle, e se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Não parece que nós estamos falando da mesma pessoa. Não parece, meus irmãos, que nós estamos dando sequência naquele texto que nós estávamos lendo. Parece que é de outra história que está contando. Parece que o salmista aqui, ele passa a contar a história de uma outra pessoa. Mas, meus irmãos, ele está contando a história da mesma pessoa. Porque a morte não parou Cristo Jesus. Os principados e as potestades, meus irmãos, não pararam Cristo Jesus. Ele triunfou. E o governo dele agora, meus irmãos, é sobre as nações. Ele governa sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do governo de Cristo Jesus. Aquele que fora humilhado no meu e no seu lugar. Aquele que fora desprezado no meu e no seu lugar. Aquele que sofreu, aquele que apanhou, aquele que teve os seus pés e mãos furados no meu e no seu lugar. Agora recebe uma exaltação da parte do salmista. Agora o salmista nos revela que este fora exaltado. Esse não fora parado pela morte, mas este ressuscitou. O nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, não ficou preso no madeiro, não ficou preso, meus irmãos, na catacumba, não ficou preso, meus irmãos, no lugar de morte, mas ele reviveu, ele ressuscitou e vivo está para todo o sempre. Subiu aos céus, foi assunto aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, governando e reinando sobre todas as nações. Aquele que se humilhou no meu e no seu lugar, agora é rei de todas as coisas, reina sobre todas as coisas. Caminhando para o final, meus irmãos, existe um mandamento para nós, um mandato para nós. O verso 30 e o verso 31 tem uma comissão, nós somos comissionados. E diz assim: a posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Todas essas coisas que nós aprendemos até aqui, meus irmãos, até no verso 29, tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos aqui essa manhã, agora o salmista diz: você deve contar essa boa notícia para os seus amigos.
Você deve contar essa boa notícia para os seus familiares. Você deve anunciar essa boa notícia para todos os que o cercam. Você deve anunciar e dizer o que Deus fez por mim e por você. Você deve anunciar que Ele se esvaziou, Ele foi desprezado, mas você deve anunciar também que Ele vivo está, que o madeiro não parou Ele, que a morte não venceu Cristo Jesus, mas Cristo Jesus, Ele venceu a morte e está vivo para todo sempre. A posteridade o servirá. O verso 31 diz: virão e anunciarão a justiça dele. Meus irmãos, nós devemos anunciar em todas as Páscoas, assim como nós fazemos todas as vezes que nós assentamos na mesa de Cristo Jesus, que o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é Cristo Jesus, que Ele se despiu da sua glória, que Ele se esvaziou para se entregar da forma mais cruel e mais vergonhosa na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas você deve anunciar também que Ele vivo está e que um dia Ele vai voltar para nos buscar a sua amada noiva, e então nós faremos o que faremos aqui, mas nós faremos com Ele, cearemos com Ele. Este é o sentido da Páscoa. Esta é a Páscoa, onde o Cordeiro Pascal foi dado pelos seus, agradou o Pai moê-los, para que nós estivéssemos com Ele um dia, na glória, assentados na mesa, ceando com Cristo Jesus, o Rei de todas as coisas. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a acreditar e a viver uma vida plena, entendendo o que é o sentido da Páscoa e quem é o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Certamente o Senhor falou nos nossos corações, certamente o Senhor ministrou nos nossos corações, e nós somos gratos por isso, porque reconhecemos que nós não merecíamos, mas ainda assim, o Senhor agiu de benevolência para conosco, o Senhor agiu de benignidade, o Senhor agiu com misericórdia e falou em nossos corações. Por isso, nós somos gratos. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, agradecidos. Amém e amém.